Ok, pessoal, bem-vindos à terceira e última parte do vídeo sobre a correção da prova AA9. Vou resolver agora as questões 5 e 6. Primeiro a questão 5, então, que na minha opinião era a mais difícil da avaliação, né? Questão 5 dizia o seguinte: ao longo do eixo X, dois elétrons estão se deslocando em direções opostas. Na verdade, dois prótons. Então tem um próton que está indo aí para a direita, com uma determinada velocidade, que é V e chapéu, aqui a direção X. O outro próton está indo na direção oposta. Desculpa, na mesma direção, mas no sentido oposto. E ele tem uma velocidade V, menos VI. Então, um tem velocidade VI e o outro tem velocidade menos VI. Eles se deslocam ao longo do eixo X, os eixos, né? Então, o eixo vertical aqui é Y e o eixo Z estaria assim. Mas eles só têm deslocamento na direção X. É dito que em determinado momento eles têm uma separação D. O problema é genérico. E aí pergunta a relação entre as forças elétrica e magnética, a razão entre as forças elétrica e magnética que o próton de cima sofre. Ora, lá da teoria, está bem no início do capítulo 28 isso, lá da teoria a gente sabe que quando duas partículas carregadas estão em movimento, elas geram campos magnéticos, certo? Então, uma partícula em movimento gera um campo magnético e a outra partícula em movimento também gera um campo magnético. Mas aqui a gente só quer saber as forças que o próton de cima sofre. Então ele vai sofrer a força elétrica devido ao próton de baixo e vai sofrer também a força magnética devido ao campo magnético gerado pelo próton de baixo. Muito bem. Como é que a gente calcula, então, primeiro o campo magnético que o próton de baixo gera no próton de cima? Então a gente vai usar a equação 28.2, isso está lá na página 244 do livro, tá bom? Então tem uma equação que fala lá qual é o campo magnético. Ele é μ0, que é uma constante da natureza, sobre 4π, Q, velocidade, produto vetorial, perceba que aqui é o vetor velocidade, né? Produto vetorial com a direção R chapéu. Então aqui é o versor, né? R chapéu. Não é o vetor R, é o versor R, dividido por Rzinho ao quadrado. Rzinho é a distância entre a partícula que gera o campo magnético e o ponto onde você quer considerar. Então, na verdade, vai ser o D, né? Porque o campo magnético dessa carga, ele vai gerar um campo magnético, né, em todo o espaço, mas ele vai gerar um campo magnético também nesse pontinho aqui onde está o outro próton, né? Claro, os prótons estão se movendo, né? Mas em determinado momento a distância entre eles é D. E a gente quer calcular a razão entre as forças elétricas e magnéticas justamente nesse ponto, nesse tempo, né? Quando isso ocorre, quando esse alinhamento, né, vertical ocorre. Então, muito bem, a gente simplesmente precisa fazer esse produto vetorial, muito simples, né, na verdade. Então, o campo magnético B vai ser μ0 sobre 4π, Q. Quem é V, né? É o V do campo do próton inferior, porque é ele que gera o campo magnético que vai influenciar o próton de cima. Então, quem é esse vetor? Ele é V na direção I. Produto vetorial com R chapéu. Quem é R chapéu? R chapéu é um vetor que tem módulo 1, né? E direção é J, né? J, porque percebam, R é o vetor que liga a partícula que gera o campo até o ponto em questão. Então esse é o vetor R chapéu. Ele tem módulo 1, né, a definição de versor, módulo 1 e aponta na direção vertical. Então muito simples, né? Então ele módulo 1 e aponta na direção vertical. Isso tudo dividido por R ao quadrado.
E aí, pessoal, não tem que ficar fazendo matriz. Quem quiser fazer matriz, que faça, mas é muito complicado, né? É um produto vetorial. Então é simplesmente você procede com o produto, né? Você calcula aí, né? B é M0 Q sobre 4π. V vezes 1 é V sobre R quadrado. I vetorial J, é só usar a regra da mão direita, né? I aponta na direção X, J na direção vertical. Então, a regra da mão direita diz que eu tenho que pegar, apontar os meus dedos na direção X e girar em torno, né, na direção Y. Né? Então, isso dá Z. I vetorial Y dá Z. Só aplicar a regra da mão direita, né? Então, dá Z positivo. Então, dá K, né, no caso, porque é o versor na direção Z. Muito bem. Então, isso aí é o campo magnético gerado pelo próton inferior lá naquele ponto lá, né? Então aqui na verdade eu tenho que substituir quem é R, né? R aqui é D. Então fica D quadrado, né? Esse é o vetor campo magnético lá na posição do próton de cima. Muito bem, mas essa não é a força que o próton de cima sofre, né? A força, esse é o campo apenas. A força que o próton de cima sofre, é só usar a fórmula genérica, né? Q é V vetorial B. E substitui os valores, né? Força magnética é Q, que é a carga do próton. Velocidade do próton de cima é menos V na direção I. Então percebam, agora eu quero calcular a força que o próton de cima sofre devido ao campo magnético produzido pelo próton de baixo. Isso tudo produto vetorial com a expressão que eu acabei de encontrar aqui, né? M0 Q 4π V sobre D quadrado na direção K. Então, de novo, né? Não precisa fazer matriz, determinante, nada disso. Quem quiser fazer pode fazer, mas não é necessário. É só proceder com o produto. Então, vou ficar com menos QV, Mi0. Aqui tem outro Q, fica quadrado. Aqui tem outro V, fica Q quadrado, V quadrado. Né? Q quadrado, V quadrado, Mi0. Divididos por 4π, D quadrado. Muito bem. I vetorial K. I vetorial K. Então, tem que apontar os meus dedos na direção I, os 4 dedos na direção I, girar em torno de Z. Eu vou encontrar que dá menos J. Menos J. Tá bom? Isso aí você tem que revisar lá da álgebra, vetores, né? E também tem tudo sobre produto vetorial lá no primeiro livro, né? No primeiro capítulo do primeiro livro da coleção do Sears e Munsky. Então, I vetorial K vai dar menos J. Menos J com esse menos, então vai ficar mais J chapéu. Então, essa é a força magnética que o próton superior sofre devido ao campo magnético do próton inferior. Então, o próton inferior gera um campo magnético. Esse campo magnético gera uma força sobre o próton que está lá em cima. Mas o problema não pede isso. O problema pede a razão entre as forças elétrica e magnética. Aí basta que a gente calcule a força elétrica, né? Lei de Coulomb. Então, é 1 sobre 4π ε0. 1 sobre 4π ε0. Q quadrado sobre D quadrado. Produto das cargas sobre a distância que os separa, que é D, né? E aí sim a gente pode proceder aí para calcular a razão, né, entre a força, na verdade ele pedia a força magnética sobre a força elétrica. Então, força magnética sobre força elétrica. Isso tudo é igual. Só dividir essa expressão, né, por esta. Então a gente pega aqui, né, Q quadrado, só os módulos, né, que ele só pede os módulos. 4π D quadrado que multiplica 4π ε0 D quadrado divididos por Q quadrado.
E a gente pode ver que o Q quadrado vai embora, o 4π vai embora, o D quadrado vai embora também. De maneira que eu vou ficar simplesmente força magnética divididos pela força elétrica vai ser igual epsilon 0, mi 0, v quadrado. Então é isso, pessoal. Só isso. A questão 5 era um pouquinho complicada, realmente, ela exigia um entendimento da teoria, né? Então o primeiro passo é calcular o campo magnético que o próton inferior gera lá na posição do próton superior. De posse dessa expressão, né, que é só usar a equação 28.2, de posse dessa expressão, calcular a força magnética que o próton de cima sofre devido ao campo magnético do próton de baixo, calcular a força elétrica entre os prótons e obter a razão entre elas. Tá bom? Então essa era a questão 5. E aí explicar, né, direitinho, né, se quiser, só dizer campo magnético do próton inferior, né, gerado, campo magnético gerado pelo próton inferior, força magnética sentida pelo próton superior. Só isso. O desenho não era obrigado a orientar os eixos dessa maneira, porque a questão não especificava, você podia escolher, né, o eixo que fosse. Eu escolhi aqui o mesmo do exemplo resolvido, o exemplo 28.1, né, que está lá na página 244, tá legal? Então essa era a questão 5. E por fim a questão 6 agora. A questão 6 dizia que tinha um fio orientado ao longo do eixo Y. Então tem um fio que tem um determinado comprimento aí, ele está ao longo do eixo Y. Está ao longo do eixo Y. Esse fio ele transporta uma determinada corrente, né, que é de 2 A. 2 A corrente. E existe um campo magnético que permeia aí a região onde está esse fio. Esse campo magnético B, ele é dado por menos 2I mais 3J menos 1K. Então, um campo que tem 3 dimensões. E pergunta qual é a força que esse fio vai sentir devido à presença desse campo magnético. A gente sabe que a força magnética sentida por um fio é IL vetorial B. Então é um produto vetorial bastante simples. Quem é o vetor L? O vetor L é um vetor que tem módulo igual ao comprimento do fio, direção igual ao sentido, a direção da corrente, e o sentido, né? Sentido da corrente. Então, força magnética é I, que é o 2 A, que multiplica esse vetor L. Ele tem módulo L, direção do fio. O fio está na direção Y, então é J. Sentido da corrente. A corrente fala aqui é de baixo para cima, então é um sentido positivo, então é mais, né? Então já está lá. Produto vetorial com B. Quem é B? Menos 2I mais 3J menos 1K. De novo, não precisa montar o determinante. Se quiser, monta, mas não precisa, é um produto. Você vai fazer uma distributiva apenas. Dá para simplificar um pouquinho mais antes, né? L era dito que vale 25 centímetros. 25 centímetros L vale. Então é só substituir, né? Esses 25 centímetros aí. Tá bom? A gente vai proceder da seguinte maneira, então. 2 vezes esse 25, né? Esse 0,25, né? Porque 25 centímetros é 0,25 metros. Então fica 0,5J produto vetorial com o campo, né? Então, força magnética é só fazer a distributiva. 0,5 vezes menos 2, menos 1. J vetorial I.
Então é útil desenhar aqui, né? O I, o J e o K. J vetorial I dá menos K, né? Fazendo a regra da mão direita, né? J dobra na direção do I, vai dar menos K. Menos com menos dá mais, né? Então vai ficar aqui K. Meio vezes 3 é 1,5. 1,5. J vetorial J, que dá 0, né? Então, aqui é mais, né? Só que 0. Porque é o módulo de 1 do primeiro, né? Que é 1. Módulo do segundo, que é 1 também. Vezes o seno do ângulo entre eles. O ângulo entre J e J é 0. O seno de 0 é 0. Né? Então, por isso que dá 0. E por fim, menos 1 vezes meio. Então vai ficar menos 0,5. J vetorial K, né? J vetorial K dá I. J vetorial K dá I. E, portanto, a força magnética vai ser 1 na direção K menos 0,5 I. Então, essa é a força magnética que esse fio sente devido à presença do campo magnético. Muito obrigado, pessoal, por assistir e até um próximo vídeo.